Olá, povo amado do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Karina e sou parte de uma comunidade católica chamada Adorai. Você já conhece? Se não conhece, entra lá nas nossas mídias sociais. A gente tem um canal aqui do Instagram, no Facebook e também lá no YouTube. Tem muito material legal para vocês. Além disso, tem informações acerca das nossas atividades lá na comunidade. Eu ficaria muito feliz de vê-los lá conosco nas nossas missas, no nosso Adoremos, às sextas-feiras. Seria muito legal ter vocês rezando junto com a gente nesses momentos. Faz isso aí, curte e compartilha. E eu queria fazer um convite para vocês aí nos comentários. Deixa pra gente informando como foi que vocês chegaram até aqui. E outra, dá sugestão também de como fazer essa mensagem de Deus chegar a mais e mais pessoas. Combinados? Então, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Vai aí pegando a sua palavra. Enquanto isso, vamos fazer uma breve oração, pedindo a Ele, ao Espírito Santo de Deus, que venha agir sobre nós. É esse Espírito Santo que faz com que, tendo olhos, possamos enxergar e, tendo ouvidos, possamos ouvir a mensagem de Deus para nós. Vem, Espírito Santo, fazei com que toda a névoa que se encontra sob o meu olhar, Senhor, que ela possa se esvaecer, que eu possa enxergar claramente aquilo que o Senhor quer me mostrar, aquilo que é importante na minha vida, que é a sua presença. Vem, Espírito Santo, abrir os meus ouvidos, para que, lendo a palavra de Deus que se encontra na Bíblia, eu possa compreender e retirar dela, Senhor, as lições que o Senhor quer me ensinar. Amém? Então vamos juntos? Antes eu queria fazer uma sugestão. Aqueles que quiserem, podem fechar os seus olhos e abrir bem os ouvidos, entendendo que quem fala para você hoje não sou eu, é o próprio Jesus, através da sua palavra. Vamos lá então? Bíblia na mão, vamos lá. Evangelho de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tinham se esquecido de prover de pão e levavam na barca só um pão. Ele lhes dava instruções. Atenção, falava Jesus, abstende-vos do fermento dos fariseus e do de Herodes. Discutiam entre si porque não tinham pão. Percebendo, Jesus lhes diz: por que discutis? Que é porque não terdes pão. Ainda não entendeis, nem compreendeis? Tendes a mente embotada? Tende olhos e não vedes? Tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando reparti os 7 entre 4.000, quantos cestos de sobras recolhestes? Respondem: 7. Disse-lhes: ainda não compreendeis? Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos, amados de Deus, o Senhor, Ele é duro nessa palavra. Ele pergunta pra gente: e você? E você, Karina? Ainda não entendeu? Quantas vezes nós nos preocupamos com as nossas provisões? Quantas vezes nós olhamos a dificuldade da falta de pão, né? Naquele momento, eles tinham apenas um pão para repartir entre eles e se preocuparam. Só que essa mesma situação eles já tinham vivenciado anteriormente, né? No próprio Evangelho, se a gente for ler um pouquinho mais para trás, a gente até já meditou algumas vezes sobre isso. Jesus faz a multiplicação dos pães. Diante do pouco, Ele multiplica e faz muito mais. Mas isso é só um pretexto para que Jesus venha a discutir aqui com a gente. A nossa preocupação não deve estar nas coisas materiais. Eles se preocupavam com o pão, mas se esqueciam de com quem eles andavam. Eles andavam com o próprio Deus, minha gente. Por que eles haviam de se preocupar? Jesus já havia multiplicado os pães muitas outras vezes. E aí ele pergunta: diante do que vocês viram,
Ainda não entenderam? Karina, você ainda não entendeu com quem você anda? Quem está no seu barco? Quem guia sua vida? Não se preocupe com o fermento dos fariseus. O que isso significa? Não tenha diante de si as razões humanas, os olhos humanos, as preocupações exageradas. É esse fermento do qual nós devemos nos afastar e confiar na graça de Deus. É Ele quem está conosco. A nossa incredulidade, né? Muitas vezes nós vemos os milagres. Quantas vezes você já viu um milagre acontecer na sua vida? Ou na vida de alguém próximo? E mesmo assim, diante de determinadas situações em que a gente se apresenta em dificuldades, nossa mente, né? Nossa razão titubeia, se enche de ansiedade, de angústia, de aflição. Quando nós devemos nesse momento rezar e colocar a nossa confiança em Deus, apaziguar o nosso coração, viver e tirar lições de todas as situações que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Eu sempre penso, nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então tudo concorre para o bem daqueles que amam e confiam em Deus. Por isso nós devemos confiar, crendo que mesmo diante do abismo que muitas vezes se apresenta diante de nós, quando Deus nos convida a caminhar, nós devemos dar o passo. É difícil, meu irmão, porque os nossos olhos, eles são embotados. A nossa mente muitas vezes é enevoada por essas angústias, essas aflições humanas, e a gente enxerga ali um abismo verdadeiramente. Enquanto Deus diz que muitas vezes esse abismo nem existe. Muitas vezes é o próprio mal que planta essa visão de dificuldade, de terror, de falta de opção, de desesperança, para que nós tenhamos a nossa fé abalada. Muitas vezes essa dificuldade é ilusão. Creia e confie em Deus. Deus está com você. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e o seu coração, lhe trazendo a paz e lhe dando a sabedoria necessária para enfrentar essa situação. Peça a Deus discernimento para escolher entre os caminhos que se apresentam à sua frente. Peça a Deus que multiplique os seus pães, que diante da dificuldade, do desemprego, né? Muitas vezes diante da renúncia daquilo que para você é importante, do que para você é apego, que Deus possa multiplicar. Sempre diante das situações difíceis, se a gente olhar com olhos espirituais, se a gente olhar guiado pelo Espírito Santo para aquela situação, a gente vai encontrar a solução. E mesmo diante de toda a turbulência, a tribulação, nosso coração estará em paz, porque Ele sabe em quem está firmado. Assim seja. Então reze hoje, medite sobre essa palavra, peça a Deus que esse Espírito Santo venha permanecer com você, enchendo o seu coração de paz, a paz que só Jesus nos traz. Que aumente a sua fé e que venha derramar sobre a sua família a graça da confiança em Jesus. Que assim seja. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.